Bom, turma, é muito comum em hidráulica a gente se deparar com um problema em que a bomba ela não consegue fornecer sozinha aquela altura de elevação ou uma determinada vazão que eu preciso. Só que ao invés de simplesmente comprar uma bomba maior, é muito comum a gente fazer associação de bombas, porque isso é mais economicamente mais viável e oferece também algumas outras vantagens ao invés de ter uma única bomba. Então, como é que eu posso associar as minhas bombas? Eu posso ter uma associação em série ou uma associação em paralelo. E o que é que cada um desses tipos de associação me dão de vantagem? Vamos primeiro entender como é que funciona essa associação em série. Então, aqui eu tenho duas bombas conectadas de forma serial, ou seja, uma atrás da outra, né, em que a tubulação, né, que conduz a vazão conecta essas duas bombas e eu transmito a mesma vazão através das duas bombas, certo? Então não tem diferença de vazão bombeada em cada uma dessas bombas. Só que o que é que acontece nesse caso? Eu tenho aqui, ó, na bomba 1, uma altura de elevação H1, certo? Isso aqui é a minha linha de energia. E na bomba 2 eu tenho uma altura de elevação H2. Então, quando eu analiso o sistema como um todo, na verdade eu vou ter uma altura total de elevação que é dado por H1 mais H2. Se eu considerar que as duas bombas são iguais, então H1 vai ser igual a H2 e minha altura total da elevação vai ser 2 vezes H, né? Chamando H, assumindo que H1 e H2 são igual a H. Então eu dobro a minha altura de elevação, certo? Mas não necessariamente elas têm que ser iguais. Da mesma forma, na associação em paralelo, eu posso ter as duas bombas iguais. É interessante que elas, caso não sejam iguais, elas sejam o mais próximas possível uma das outras, certo? Para não ter problemas que a gente não vai aprofundar muito aqui, mas a sugestão, né, a recomendação é que as duas bombas elas sejam parecidas. A gente vai assumir para todos os problemas que a gente vai resolver nesse curso que as duas bombas são iguais, certo? Então, nesse caso aqui da associação em paralelo, o que é que acontece? Eu tenho vazões Q1 e Q2 passando por cada uma das bombas. Se elas forem iguais, evidentemente que Q1 vai ser igual a Q2. E a vazão total aduzida vai ser dada pelo somatório dessas duas vazões. Ou seja, a associação em série eu utilizo quando eu quero aumentar a minha altura de bombeamento. A minha associação em paralelo eu utilizo quando eu quero aumentar a vazão aduzida, certo? Nesse caso aqui, a altura da elevação ela é igual. Nesse caso aqui, as vazões são iguais. Nesse caso aqui, a altura da elevação ela é aumentada com associação. E nesse caso, a vazão é aumentada com associação. Certo? Então, como é que eu vou determinar, né, o ponto de funcionamento da bomba, ou melhor dizendo, né, dessas duas bombas em associações? Para isso, a gente parte do gráfico de uma única bomba. Então, eu vou desenhar aqui um gráfico de uma curva, mostrando uma curva característica de uma única bomba, certo? Então aqui no eixo das abscissas eu tenho vazão e aqui eu tenho altura. Então a gente sabe que uma bomba hidráulica ela tem uma curva característica nesse formato. Quando aumenta a vazão, eu tenho uma perda da altura da elevação. Para cada um desses pontos do gráfico, né, para cada valor de vazão, eu vou pegar aqui apenas 3 valores, então eu vou chamar aqui de Q1, Q2, Q3. E para cada um desses valores de vazão, eu tenho uma altura correspondente na minha curva. Eu vou chamar aqui esse ponto, né, esse equivalente aqui de Y1. Esse outro ponto aqui vai ser o ponto Q2, Y2, vou chamar de Y para não confundir com H1 e H2. E para o ponto 3 eu tenho aqui uma altura Y3. E aqui no ponto de partida eu tenho a altura máxima, né, na minha bomba. Mas que eu não vou nem mexer agora, mas eu vou chamar isso daqui de Y máximo. Que é quando a minha vazão é zero, certo? A altura máxima que uma bomba pode fornecer é aquela altura para uma vazão igual a zero. Evidentemente que fisicamente isso não tem vantagem nenhuma, não tem utilidade, mas
graficamente e matematicamente é isso. Então, como é que eu determino a curva característica da minha associação em série? Então vejam que a altura total ela é dada pela somatória das duas alturas. Se eu considerar que as duas bombas são iguais, o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar a capacidade energética do meu sistema. Então, para cada ponto, para cada valor de vazão aduzida, eu vou dobrar a minha altura aduzida. Então, começando aqui, se eu tenho essa altura ym, essa altura aqui eu vou transportar para cá. Então, essa distância também é uma altura ym. Então, o meu ponto de partida agora vai ser aqui. Esse valor, né, é uma altura y1. Então, eu vou dobrar y1. Então, essa altura aqui agora equivale a 2 vezes y1. Eu estou dobrando, certo? Então, isso daqui é 2 vezes y1. E ele vai vir para cá. Também, só que olha, perceba que corresponde ao mesmo valor do vazão. Para Q2 a mesma coisa. Então eu vou ter aqui essa altura y2, eu vou dobrar esse ponto aqui, vou prolongar até o Q2, marco o ponto, da mesma forma que Q3. Então y3, vou dobrar, tá aqui, vou apagar isso aqui agora, não preciso mais dele. E vou prolongar isso até encontrar esse valor. Muito bem. Então agora sim eu tenho uma curva característica da minha instalação com associação em série. É só ligar os pontos. Certo? Então essa daqui é a curva característica das bombas associadas em série. Então graficamente essa é a solução. Certo? Lembrando que para cada vazão que eu tinha na curva original, eu vou aumentar, no caso aqui eu dobrei porque as duas bombas são iguais, mas caso elas fossem diferentes, o que é que eu ia fazer? Eu ia somar H1 mais H2, para cada um valor de vazão, certo? Que a gente conhece pelo catálogo do fabricante. Ok, então, e no caso da associação em paralelo? Então vou desenhar aqui novamente, vazão, altura, e eu vou fazer aqui uma curva característica da bomba. Eu vou forçar um pouco a barra para poder caber. Então, vou dizer que minha bomba tem esse comportamento, talvez um pouco menos acentuado. E aí eu tenho aqui, vou pegar apenas alguns valores, né? No caso aqui, o que é que acontece, né? Eu tenho para o mesmo valor de altura manométrica, eu vou aumentar a minha vazão. Se as duas bombas forem iguais, eu vou partir dessa premissa para ficar mais fácil de resolver o problema. Então, vou considerar que as duas bombas são iguais. Ou seja, para o mesmo valor de altura manométrica, e aqui eu vou pegar também 3 valores. Vou pegar aqui y1, y2 e y3. Nessa curva aqui, de uma única bomba, o y3 corresponde a uma vazão Q1, o y2 corresponde a uma vazão Q2 e o y1 corresponde a uma vazão Q3. Ok? Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer? Para cada valor de altura manométrica, eu vou dobrar a vazão, certo? Porque eu estou considerando que as duas bombas são iguais. Então, essa distância aqui, na minha nova curva, ela vai dobrar. Então, vai ser um novo ponto aqui. Para esse segundo ponto, eu tenho essa distância, que é a valor de Q2, e eu vou dobrar esse daqui. Então, eu venho para cá, né? Só que é nessa altura, então, Q2 e para cá vai ser esse ponto aqui. Eu mantenho a mesma altura, só que agora eu tenho um valor que é 2 vezes Q2. Esse primeiro ponto aqui, ele equivale a 2 vezes Q1. E por fim, Q3, correspondendo a essa altura aqui, Y1, ele vai dobrar e vem para cá. Então, é um ponto aqui na frente. E esse valor aqui é o dobro de Q3. Só que para a mesma altura Q1. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou, então, ter uma nova curva do sistema que vai ser dada por essa curva em preto. Essa curva aqui, ela mostra
a curva característica da bomba ou das bombas associadas em paralelo. Ok? Então, essa é a forma que a gente resolve, né, determina as novas curvas características da bomba. Uma vez que eu conheço a curva característica do sistema, e aí para isso eu já não vou precisar, uma vez que eu determino as curvas características das bombas associadas, eu posso apagar as curvas originais, né, as curvas de uma única bomba, que é essa minha curva aqui em vermelho. Eu vou apagar para limpar um pouco o quadro, não ficar tão poluído. E agora eu vou desenhar a curva característica da instalação. Então, supondo que eu tenho uma curva característica da instalação, representada por essa curva vermelha, curva característica da instalação, eu vou ter esse ponto de funcionamento. Então, esse daqui vai ser o meu ponto de funcionamento. Certo? Então, eu já apaguei aqui, né? Mas em relação à curva de uma única bomba, a gente teve uma vantagem energética, né? A curva característica da bomba, sem estar associada, ela era mais ou menos aqui, né? Então a gente teve um ganho energético, certo? Em relação ao ponto original, eu tive esse ganho aqui de altura de elevação. Nesse caso aqui, antes de apagar, eu vou já desenhar então a curva do sistema, né? Eu vou só limpar um pouco aqui esses tracejados para poder a gente visualizar melhor. Limpar aqui um pouco. E vou desenhar uma curva característica da instalação. Uma curva qualquer. Muito bem, então, com uma única bomba, que é essa curva aqui, que seria a curva característica da bomba B1 ou B2, por exemplo, B1. Então eu teria esse ponto de funcionamento. Quando eu associo as duas bombas, eu tenho essa nova curva de bombeamento. Então o novo ponto de funcionamento passa a ser esse daqui. Certo? Então esse daqui é o meu ponto de funcionamento com as bombas associadas em paralelo. Então eu tive aqui um ganho de vazão. Um ganho de vazão aduzida. Evidentemente que como o sistema não é linear, né? Como eu falei, né? Aqui você dobra a vazão se as duas bombas forem iguais. Só que na hora de você traçar a curva de característica do sistema, como ela não é uma reta, nem uma constante, então você também acaba tendo um ganho tanto de vazão, que era o que você precisava, como também um ganho energético. Da mesma forma aqui também acaba resultando num certo ganho de vazão, certo? Então, existem essas duas formas de associação. A gente vai adotar um ou outro em função da nossa necessidade, como eu falei lá no início, certo? E uma vez que eu determino o tipo de associação que eu preciso, então eu faço o traçado tanto da curva de uma única bomba, faço o ajuste gráfico, né, e também pode ser feito numericamente, utilizando uma tabela do Excel, e eu traço então a curva característica da bomba associada em série ou em paralelo e verifico onde que está o novo ponto de funcionamento. Percebam que a curva característica da instalação, ela não alterou, certo? A curva é a mesma, né, porque o sistema em si é o mesmo, o sistema hidráulico, as tubulações. O que muda é a parte da associação das bombas. Então essa curva aqui, ela é a mesma, o que vai mudar então vai ser o ponto de funcionamento do sistema, ok?